Oi, Jesus. Tudo Oi, bem? Sabrina, tudo bem? Tudo. Então, eu tava aqui, né, pensando, refletindo ali no canto e eu cheguei à conclusão de que eu não quero mais tomar minhas decisões sozinhas. E eu quero que seja feita só vontade na minha vida. Então, eu tô te entregando aqui, ó, meu banquinho, tá? Pra você tomar conta e tudo mais. Seu banco das decisões. Isso. Você sabe que a partir do momento que eu sentar aqui, vai ser eu que vou decidir tudo por você, né? Sim, é isso mesmo que eu quero, porque eu cansei de tomar as decisões sozinhas. Então, é isso, sua vontade não é minha, sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, eu quero a sua decisão. Ok, Não decidir mais sozinha, tá? ok, muito obrigado. Fico até lisonjeado. Então, vamos ver. Então tá bom. Agora, a partir de agora, é tu que manda, tá? Eu que mando. Tu que manda. Oi, Tudo Sabrina, bom? quanto tempo? Então, Você tá bem? tô bem. E você, como é que tá? Não, eu tô bem. Na verdade, eu tô precisando de um dia assim pra relaxar. E eu tive ideia e pensei em vir te convidar. O que que você quer me chamar pra quê? Fala aí. Pega seu Qual que é a cartão ideia? de crédito Hum. e vamos fazer compra comigo amanhã? Vamos, claro que vamos. Vamos? Vamos. Ah, então tá bom. Eu já tô com a lista gigante de tudo que eu quero comprar. A gente pode passar um dia também no salão de beleza, relaxar bastante, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Mas você não tava com uma dívida enorme, não tava economizando junto com seu marido e tudo mais pra pagar as dívidas? Eu até tava, assim, na verdade a gente tem sim, né, uma dívida, mas qualquer coisinha que eu inventar ele vai acreditar. Ah, Aí a então. gente só dá um jeitinho assim, ó, e a gente vai lá. Ah, então. Não, Não? Não. Como não, assim? Não, é que hoje, assim, não. não dá. Não, é que hoje não dá. Mas amanhã, né? Amanhã que a gente Isso, vai. amanhã que eu disse. Isso mesmo. Tá. Então amanhã, que horas? Amanhã, que horas? Vamos fazer assim, a gente almoça e aí a gente sai. Pode ser. Pode ser? Boa ideia. Sim. Então, beijo, viu? Até amanhã, Te viu? vejo amanhã. Tchau. Amém. Tchau, tchau, querida, linda. O que é que você tá fazendo aí de pé, Jesus? Sabrina, o que aconteceu aqui? É que a minha amiga, né, veio me chamar pra mim ir pro shopping. Eu não vi problema nisso. Então eu aceitei. Eu disse não para começo de conversa, mas segundo, você não viu que ela estava com problema de dinheiro, precisando economizar? Você não viu essa parte? Inclusive, ela até estava pensando em mentir pro marido dela para usar o cartão dele. Mas isso é um mero detalhe. Tranquilo. Que problema tem de eu ir com a minha amiga pro shopping? Olha, eu não vejo que problema tem você aceitar a minha decisão, já que você me deu o banco das suas decisões. Tá bom, Jesus, você tá certo, eu tô errado. Senta aqui. A gente vai tentar de novo, tá? Ok, vamos tentar de novo. Tentar de novo, tá bom? Vamos ver. Beleza, então. Foi eu que decido. Eu esqueci meu celular, então eu vou pegar aqui, tá? Eu acho que Ai, eu vou estar tendo que. Ih, tô me ligando na hora certa. Oi. Uma proposta de emprego. Aham. Tá, mas qual dia seria? De domingo a quinta-feira. Até a parte da noite, assim? Aham. não dá. Não, é que eu tô enfrentando dá. um problema aqui, porque o que acontece? Não dá. Eu tenho. Não, eu tenho culto, eu sei, sim. Sim, mas que problema tem, né? Tipo, faltar uns cultos. O pastor não vai ligar, não. Não, afinal, né? A gente é a igreja onde a gente estiver, né? Então, não tem problema. Claro que eu aceito. Tá bom, então. Semana que vem a gente se vê, tá bom? Obrigada, tchau, tchau. Ó. Era uma proposta de emprego. Eu sei, mas domingo, a quinta? Então, Domingo eu não. tem culto, quinta tem culto. Eu sei, mas é que é trabalho, o senhor sabe, eu tava precisando trabalhar, eu pedi isso há muito tempo, surgiu a sua proposta, então que problema tem em aceitar? Aliás, lá fala, né, que trabalho edifica o homem, né? Não é isso? É, mas na Bíblia também fala buscar primeiro o reino de Deus e depois as coisas vos serão acrescentadas. Aí você vai e troca o domingo de culto, a quinta de culto para o emprego? Você tem razão, eu errei de novo, Sabrina, vamos, Tá. vamos rever essas decisões, já que Tá. sou eu que tenho que tomar, né? Tá bom. Então agora a gente vai. Agora você tá no controle, tá? Você decide. Não vou fazer mais nada.
Ok? Vamos combinar assim? Vamos Eu que decido. combinar assim. Então tá bom. Vai ser fácil. Confiando em você. Sim, eu confio em ti. Confio em Tá ti, bom. tá? Tá bom, então. Ai, ai. Meu bem, tudo bem? Oi! Nossa, que saudade que eu tava de você. Eu quero saber uma coisa, se na próxima quinta-feira você tem algum compromisso já? Cool. Tenho culto. Mas de novo? Você não vai toda vez? Sim. Eu vou, né, que tô seguindo Jesus agora, sabe como é, né? Tem que ir pra igreja. Mas assim, não dá pra você faltar pelo menos uma vez pra você ficar comigo? Então. Por quê? Ah, você pode faltar pelo menos uma vez, até porque na palavra não fala que vocês são templos do Espírito Santo. Verdade. Você tá certo, né? Então, Olha, a gente não eu vai. tenho uma escolha muito melhor pra fazer do que um dia de culto. Que tal a gente ir naquele restaurante que você tanto ama? Não. Não. Não? Claro que sim, claro que vamos, com certeza. Claro que vamos. Você sabe muito bem que as escolhas que eu faço são as melhores, por causa que a sua felicidade é a minha Verdade. felicidade. Sim, é verdade. Concordo. Então eu te vejo na próxima. Tá bom. Yes! Que horas? 7. Tá bom. Olha, Sabrina, assim não tá. Ou eu tomo as decisões por você, ou você toma ela sozinho. Sozinho. É complicado, né? É. Tá. Então, vamos tentar de novo? Começar do zero, assim, e tal? Eu te entrego isso aqui de novo. Tu senta aí e tu decide. Não sou bem eu que tô decidindo, né? Primeiro foi você, agora você coloca outras pessoas pra manipular as decisões da sua vida. Eu não tô te entendendo. Não era meu esse banquinho? É que ele é o amor da minha vida, né? É o homem que eu vou casar. Então, é um pouco complicado, né? Então, tipo, né? Entende, né? Vou casar com Ai, que ele. lindo, ele é o amor da sua vida, ele é o homem que tá no seu coraçãozinho, né? Sim. Coração do homem é enganoso. Onde tá o seu coração, tá o teu tesouro, e deveria estar em mim, né? Você tem razão. Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo. 70 vezes 7, né? Vamos lá. Vamos lá. Tentar de novo. Confio em você. Vai lá. Tá. Tu confia em mim. Confia em mim. Tá bom. Como vai lá? Oi! E aí? Tudo bom? Cara, eu tenho um convite pra te fazer. Qual que é o convite aí? Nessa quinta a gente vai ter evangelismo, tá ligado? Evangelismo. O pastor César chamou a gente, a pastorinha Ana também. Legal. Mas então, A a gente vai ver. A gente vai ver porque A gente tá vai. apertado aqui, né? A gente vai ver porque assim, eu tinha marcado compromisso já. O meu emprego, sabe? Então tá um pouco corrido e tal. Mas você disse isso da última vez que teve evangelismo também. Pois é, né? Você nunca tem tempo pra tirar um momento assim, pra ir pra igreja, pra fazer evangelismo, fazer as coisas. É que a minha agenda tá lotada, né? Aí viver aqui tá meio complicado e tal de organizar, assim. Mas a gente pode ver, tá? Eu te aviso qualquer coisa. Mais uma vez, você vai fazer isso. Pegar e falar em última hora que você não vai para evangelismo. É que é problema na família. Não dá pra deixar pra depois. É família em primeiro lugar. Ok, eu vou acreditar. Tá bom, então. Beleza, Tchau, te viu? espero na próxima, viu? Tchau, tchau. Agora mentindo pra não participar do evangelismo. Essa é nova. Olha, Sabrina. Sinceramente, desse jeito não dá. Ou eu tomo as decisões por você, ou você toma elas sozinho. Tá bom, toma aqui, ó. Toma. Tu toma conta disso. Não vou encostar mais. Sabrina, você tem que me dar o seu banco das decisões. Eu não quero algo da boca pra fora, eu quero de coração. Mas é isso que eu tô fazendo, eu tô te dando, ó. Toma. É sério, de verdade mesmo, pra pegar. Você tem que fazer uma escolha. É que é difícil, sabe? Parece que é simples, parece que é fácil confiar em você, mas não é tão simples assim. Eu achei que seria mais fácil. E é muito difícil eu entregar isso pra você, sendo que é muito mais confortável estar no comando e eu fazer minhas próprias vontades. Faça a sua escolha. Eu não sei o que escolher. Então você já decidiu. E realmente é difícil
a gente entregar o banco das nossas decisões para Deus e confiar 100% cegamente nele. E não sei quantos vão se identificar comigo aqui, mas falando de uma forma mais pessoal, de vez em quando vem aquela dúvida, por que confiar em Deus? Nossa, ele sempre quer decidir tudo, por que eu tenho que confiar nele? E parece uma pergunta boba, uma pergunta besta, mas enquanto eu não entendi a soberania de Deus sobre a minha vida, eu continuei empacando nessas coisas simples. No confiar, no depender, no deixar que Ele escolha por mim, porque Ele sabe o que é melhor. E por isso eu queria começar pedindo para vocês abrirem as suas Bíblias em Jó 12, 10. No capítulo 12 todo de Jó, ele vai falar sobre essa soberania de Deus. Mas especialmente eu queria começar no versículo 10. Versículo 10 que diz: Em suas mãos está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Então, pensa comigo, se ele tem as nossas vidas na mão dele, o fôlego de toda a humanidade, ele sabe o que é melhor pra gente. Deus sempre sabe o que é melhor para nós, ele sempre sabe o que a gente deve escolher. E, embora ele sempre nos mostre a vontade dele, ele sempre nos comunica. Ele sempre nos comunica o que ele quer, o que é certo e errado, o que a gente deve ou não deve escolher, o que a gente deve e não deve fazer, mas ele também nos dá o livre-arbítrio. E o homem, ele é egocêntrico. Ele planeja a sua vida de uma forma baseada numa falsa sensação de autossuficiência. Porque o homem ele não reconhece verdadeiramente a soberania de Deus. Então, enquanto você não reconhecer a verdadeira soberania de Deus, enquanto você não internalizar que ele tem a sua vida na palma da mão, você vai continuar desse jeito, estagnando nessas coisas simples, sabe? E o homem, ele é egocêntrico por natureza. Ele se acha autossuficiente por natureza. E ele planeja a sua vida nisso. Eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente. E isso acontece de duas formas. De três formas, na verdade. E a primeira delas é colocando as suas próprias vontades à frente. Eu vou pedir que vocês abram também em Gênesis 3, 6, que é um dos maiores exemplos de colocar as suas próprias vontades à frente e escolher você mesmo em vez de confiar na decisão de Deus. E diz assim: Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela obter o discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então, tudo aqui partiu de uma vontade da mulher, porque ela viu que a árvore era agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável a ela obter aquele discernimento. Então não foi algo que, tipo assim, eu vou fazer porque eu não quero. Não, ela queria fazer isso. Era agradável, ela desejava aquela árvore, ela desejava obter o conhecimento. E ela colocou as próprias vontades à frente, sem pensar no que Jesus queria, no que Deus queria que ela escolhesse, que era não comer da árvore. Então ela coloca o que era atraente para ela deixa isso tomar conta dela, e coloca as suas vontades à frente e decide por ela mesma, e come do fruto e dá para o seu marido. A segunda forma é usando a lógica humana para entender a lógica divina. Porque muitas vezes a gente decide as coisas pela nossa lógica, pelo nosso jeito de pensar, que é totalmente diferente da lógica de Deus. Porque a nossa justiça para Deus é trapo de imundícia e tanto é também a nossa lógica. Porque o que a gente pensa na Terra, tipo 1 mais 1 é 2, para Deus é diferente. Para Deus é completamente fora da nossa capacidade de compreensão. E muitas vezes a gente escolhe o que pra gente parece certo. A gente escolhe o que, pelo que a gente está vendo na nossa visão limitada, tá certo e vai dar certo. E pensando sobre isso, eu lembrei da história de um amigo, que a gente tá fazendo a ETED, né? E antes de vir para a ETED, ele queria ter um dinheiro para ir para a ETED, conseguir pagar a escola, conseguir pagar o prático, e ele tinha um terreno que ele queria vender.
E tinha um cara disposto a comprar esse terreno. O terreno estava uns 100 mil, vamos supor, e o cara tinha 120 mil, tinha um pouquinho a mais. E o cara estava disposto a comprar esse terreno e para ele fazia sentido na lógica dele, ok, eu vou para a escola, vou para a ETED, preciso de dinheiro, vou vender meu terreno. É lógico, não é? Só que Deus falou para ele não vender. Porque na lógica de Deus isso não daria certo. Mas para ele ia dar certo, ele precisava de dinheiro, era só vender o imóvel que estava com alguém querendo. Mas Deus falou para ele não vender e ele não vendeu. E meses depois, assim, 2 meses depois, o cara descobre câncer e o tratamento, a cirurgia, remédio, tudo é muito caro. E ele usa todo o dinheiro que ele ia ter gastado de poupança, né, que ele ia ter gastado no terreno para o tratamento. Então imagina se ele tivesse mesmo, se esse meu amigo tivesse insistido na venda do terreno, ignorado a lógica de Deus e ido pelo que ele queria, pelo que ele achava que era certo, e tivesse vendido o terreno. Ele teria, tipo, praticamente matado o cara no final, entendeu? Então a gente não pode ir pela nossa lógica, pelo que pra gente parece certo. A gente tem que ir pelo que Deus nos fala, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do futuro, do passado, do presente, e a gente só sabe de tipo muito mínimo. A nossa visão é muito mínima, então a gente não pode ir pelo que a gente acha, mas pelo que Ele nos diz. Né? Sempre seguir a vontade dele para as escolhas, porque a gente não sabe o que está acontecendo com outras pessoas. Ele não sabia do câncer que o cara ia descobrir, mas para ele fazia sentido naquele momento. Para ele era certo vender o terreno naquele momento para ter o dinheiro, porque na lógica dele, eu preciso ter o dinheiro para conseguir pagar. Mas na lógica de Deus, a gente precisa dele para pagar as coisas, porque ele é o nosso principal provedor. Ele provê tudo que a gente precisa, então a gente não tem que pensar que precisa de dinheiro para pagar alguma coisa, precisa de dinheiro para fazer uma viagem, fazer um prático, fazer uma escola, fazer uma ETED. A gente só precisa dele. E foi isso que essa história mostrou para esse meu amigo. E o terceiro jeito é pelo medo. A gente ignora o que Deus quer e coloca as nossas próprias vontades, às vezes por medo. E um grande exemplo disso é Abraão, que quando ele vai para o Egito, ele mente dizendo que a sua mulher é a sua irmã. E assim, ele totalmente ignorou o que Deus tinha falado, ele ignorou os conceitos de Deus, escolheu pecar porque ele teve medo. Tanto que ele fala para ela, por amor à minha vida. Ou seja, eu coloco as minhas necessidades e as minhas vontades à frente de não pecar. Ou seja, para mim, eu prefiro pecar do que perder a minha vida, do que ferir as minhas necessidades. Então, muitas vezes, pelo medo, pela necessidade de segurança nas coisas, nas circunstâncias, a gente acaba pecando, acaba errando. Dessa forma, ignorando o que Deus nos fala, né? E ele fez isso procurando segurança nas coisas. Se ele mentisse, ele ia estar seguro. Se ele falasse que ela era irmã dele, ele ia estar seguro, a vida dele ia estar salva. Sendo que a segurança que ele precisava, ele só encontraria em Cristo. Só que ele decidiu ignorar Cristo e pecar para se sentir mais seguro, com as circunstâncias da lógica dele aqui, da lógica terrena dele. E pensando de uma forma mais geral, é difícil priorizar a Deus na era que a gente está. Voltando um pouco na história, do século XV para trás, a principal teoria filosófica que circulava era o teocentrismo, que dizia que Deus era o centro de tudo. Deus era o centro do mundo e a vontade dele era superior. Só que aí a religião tinha uma influência massiva naquela época. A religião controlava tudo, controlava o comércio, a economia, a política, a arte, a cultura. Só que meados ali, século XV, XVI, começou a difundir outras ideias, como o humanismo e o antropocentrismo, que são teorias que falam que o homem é o centro. A vontade do homem é superior à vontade de Deus. Na verdade, eles até refutam, né, até negam a existência de um Deus, o que traz, né, na verdade, uma independência do homem com a figura divina. E isso mudou o mundo, né? De certa forma, mudou a forma como o mundo vê a Deus e como o mundo vê a si mesmo. E isso apenas acentuou o caráter egoísta e autossuficiente que o homem tem desde o princípio. Então, isso acentuou esse caráter, né?
Só que, continuando ali em Jó 12:16, tanto o enganador quanto o enganado pertencem a Deus. Então, tanto quem difunde uma filosofia errada, quanto quem se deixa levar por ela, pertence a Deus. Então, não importa se o mundo estiver numa filosofia errada, ele tem o controle sobre todas as coisas. E esse negócio de tanto o enganador quanto o enganado pertencem a Deus é muito interessante. Porque o coração do homem é enganoso. Só que Deus, ele se esforça para comunicar com a gente, para se relacionar com a gente, para mostrar a verdade, porque ele está acima tanto do enganador quanto do enganado. E ele se esforça para que nós possamos entender a verdade, para que nós possamos ouvir dele qual é a verdade e não se deixar se corromper pelas filosofias erradas do mundo, né? Então, pensando dessa forma, o que a gente tem hoje? São homens que escolhem não pela vontade de Deus, mas pela vontade deles mesmos, pelo que vai dar mais benefício, pelo que vai dar mais lucro. E o maior exemplo disso é a política. Os políticos, eles não escolhem baseados em Deus ou baseado no que é certo, mas eles escolhem baseado no que eles querem, na vontade deles, no que vai beneficiar e dar lucro para eles no final. E não só na política, como reger um país, mas até a regência de uma igreja mesmo. Eu já vi igrejas sendo dissipadas porque o pastor começou a decidir as coisas pela vontade dele, pelo que beneficiaria ele, pelo que daria lucro para a igreja e não segundo a vontade de Deus. Então, falando sobre liderança nessa questão, é muito importante também que as lideranças estejam alinhadas com a vontade de Deus na hora de tomar decisões, porque isso é muito importante. Jó vai falar em 12, no versículo 13, que só a Deus pertence a sabedoria e o poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. Então, para cada decisão que a gente for fazer na nossa vida, a gente tem que confiar em Deus. A gente tem que depender em Deus na tomada de decisões. Porque só a ele pertence a sabedoria e o poder, o conselho e o entendimento. Então, muitas vezes a gente se encontra numa situação onde a gente não sabe o que escolher, não sabe o que decidir, porque a nossa visão é limitada. Eu não sei se eu fizer isso vai acarretar em consequência no futuro, eu não sei para qual lado que eu vou, o que eu decido, o que vai ser melhor para minha casa, para minha família, para minha igreja. Em vários momentos que a gente tem que tomar decisão, a gente se encontra nesse lugar. Mas só a ele pertencem o conselho e o entendimento. Então, o que a gente tem que fazer é pedir esse conselho e esse entendimento a Deus, de realmente depender dele na tomada de decisão a todo tempo. E quem é o barro para saber melhor que o oleiro? Né? Muitas vezes nós, como barro, queremos ensinar o oleiro a decidir. Não, Deus. Tá, o senhor me falou isso, mas a minha ideia é melhor. Olha, eu tenho essa ideia aqui, essa ideia é muito boa. Escolhe essa ideia, por favor, essa ideia é muito boa. Só que Deus, ele não quer isso. E a gente tem que entender que a gente é o barro na mão do oleiro. E o barro não tem que ensinar o oleiro a fazer o trabalho dele, né? E, para terminar, eu queria ler do 7 ao 9, Jó 12, do 7 ao 9, que diz: Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Cara, toda a criação reconhece o poder e a soberania de Deus. Fale com os animais, fale com as aves, fale com a terra. Tudo reconhece que Deus é soberano. Qual deles ignora que a mão do Senhor fez isso? Qual deles ignora o fato de que é criação de Deus e pertence a Deus? Tudo reconhece que Deus é soberano, menos o homem. O homem, ele quer decidir acima de Deus. Ele quer tirar Deus do banquinho e decidir ele mesmo, ou até colocar outras pessoas no banquinho para decidir sobre ele. Toda a criatura, toda a criação reconhece que Deus é soberano, menos o homem, que quer teimar com Deus, que quer escolher acima de Deus, que quer achar que sabe mais do que Deus, enquanto é só barro na mão do oleiro. Então, nessa noite, Deus me chamou, me falou para fazer um apelo aqui. Para cada pessoa sondar o seu coração. Pedir para Deus sondar o seu coração para ver
Quais decisões da sua vida você tem feito seguindo Ele ou seguindo as suas próprias vontades? O que está mais te tirando da vontade dele? É o medo? É você colocando as suas próprias vontades? É você olhando pela sua ótica limitada? O que está te impedindo de confiar totalmente nele? O que está te impedindo de deixar ele sentar no banquinho e tomar as decisões da sua vida? Sabe, qual é a dificuldade para você? Ore para ele, peça para ele sondar o seu coração e realmente te mostrar isso, para que você possa confiar realmente nele e se lançar nele de forma verdadeira. Então, convido todo mundo a fazer esse momento de oração agora, orando para Deus, para sondar o coração e realmente ver o que nos distancia da vontade dele. E para pedir ajuda nas próximas decisões, para que a gente possa confiar nele para tomar as decisões da nossa vida. Amém, Pai, eu oro nesse momento, sondando o nosso coração, Pai. Nós como igreja, nós como corpo de Cristo, Pai, nós queremos sondar o nosso coração para ver o que dentro de nós nos impede de seguir a Tua vontade. O que dentro de nós nos impede de confiar plenamente em Ti para tomar as nossas decisões, Pai. Nos revela cada parte de nós que não agrada a Ti, Pai. E eu oro também por quebrantamento, para que os nossos corações estejam totalmente de acordo com o que o Senhor quer, Pai. Que os nossos corações estejam alinhados à Tua vontade, somente à Tua vontade, Pai. Tira todo o medo dos nossos corações. Toda busca de segurança em coisas do mundo, enquanto a gente devia estar procurando segurança no Senhor, Pai. Tira todo o medo dos nossos corações. Coloque as suas vontades na frente das nossas, Pai. Pai, em nome de Jesus eu oro, para que o Senhor quebrante os nossos corações, que nós possamos nos render cada dia mais a Ti, Pai, e a Tua vontade, buscando só cumprir a Tua vontade, Pai, e não a nossa. Que a nossa vontade não seja predominante no nosso coração, mas que tudo que a gente queira seja cumprir a Tua vontade, cumprir o Teu chamado e propósito nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração. Continue nos falando, continue nos mostrando cada parte do nosso coração que não agrada a Ti, Pai, ao longo da semana, ao longo dos meses. Continue, Pai, que nós possamos também continuar com esse coração, procurando ser sondado pelo Senhor a cada dia, procurando ser sondado e realmente entender o que em nós não Te agrada, Pai, para que nós possamos cada dia mais cumprir a Tua vontade e não a nossa. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Amém. Glória a Deus, amém? Vamos colocar em pé nessa noite. A palavra foi ministrada no nosso coração.